Queridos amigos e amigas, vamos, a partir de agora, estudarmos. Pensarmos um pouquinho sobre o Evangelho. Qual é o objetivo do Evangelho? Será que nós sabemos o que é que nós temos feito do Evangelho? Mas para nós fazermos bom uso dos estudos do Evangelho, é fundamental termos sempre em nossa mente, em nossos corações, a meta. Qual é o objetivo do Evangelho? E, para tanto, vamos entender a importância, a grandeza do Evangelho, para falarmos, então, do seu grande objetivo. Evangelho, ele é código divino, são ensinamentos morais universais. Estão todos alicerçados na mais rigorosa justiça divina. São verdades eternas. Daí a grande importância do Evangelho. E a doutrina espírita, ela se debruça sobre os ensinamentos morais do Cristo. Assim como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo, ele também diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Simplesmente desenvolve, esclarece ensinamentos do Evangelho, colocados de uma forma alegórica, por parábolas, mensagens em metáforas, e o Espiritismo, então, ele elucida estas metáforas e nos traz os ensinamentos que estão nas entrelinhas. Evangelho, ele é regra do bom proceder, quer para a vida individual, quer para a vida na coletividade, na sociedade. O Evangelho, ele nos oferece os parâmetros fundamentais, necessários, essenciais, para termos comportamentos dignos, para sabermos lidar com o outro, para sabermos resolver as questões internas que estão no nosso íntimo, para nós entendermos as situações mais difíceis que acontecem no mundo. O Evangelho, ele tem as informações, os esclarecimentos fundamentais para vivermos com equilíbrio, para vivermos com harmonia. Portanto, ele é uma regra do bom proceder. E quem vive dentro do Evangelho tem condutas dignas, condutas moralizadas. O Evangelho, ele iguala todos os filhos de Deus, dizendo que não há um melhor do que o outro, que não há privilegiados, que nesse momento nós exercemos funções distintas, cargos diferentes, estamos em possibilidades ímpares. No entanto, todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos amados pelo Pai da mesma forma. E todos nós um dia alcançaremos o reino de Deus, porque todos nós vivemos por amor na graça do Pai. E o Evangelho, então, sinaliza que é pela união, é pela compaixão, pela compreensão, pelo respeito ao próximo que nós vamos ser felizes. Por isso, o Evangelho, ele é roteiro infalível para a felicidade verdadeira, para a felicidade vindoura, porque ele nos dá as necessidades fundamentais, os comportamentos imprescindíveis, porque ele nos mostra tudo que nós precisamos conhecer, aprender, vivenciar para levarmos uma vida cristã, para vivermos verdadeiramente dentro das leis divinas. E quem vive dentro dessas leis, quem atende essas necessidades, quem age e atua com esses comportamentos dignos, se torna apto a uma felicidade vindoura. Daí, Evangelho, ele é roteiro infalível para a verdadeira felicidade.
e vivenciando os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter alicerces, nós vamos ter condições de levarmos uma vida digna, afortunada no amanhã. Por isso, nós precisamos estudar Evangelho. Mas não basta nós dizermos que Evangelho é fundamental. Não basta respeitarmos o Evangelho. Também não é suficiente apenas estudar o Evangelho. Há de ter uma ação maior, há de ter um esforço maior nosso para essa caminhada feliz. Por isso, nós precisamos entender qual é o objetivo do Evangelho. Evangelho, ele é para ser vivido, sentido, é para ser penetrado nas entranhas mais íntimas do ser. Quer dizer que os ensinamentos, eles precisam tocar fundo na nossa intimidade. E assim nós temos forças morais para praticá-los no dia a dia, no mundo. Evangelho, mais do que ser respeitado, ele precisa ser sentido, vivido por nós. Felizes, portanto, são aqueles que conseguem internalizar os ensinamentos do Evangelho e vivenciá-los no dia a dia. Estes são capazes de deduzir com clareza, com transparência, as consequências dos preceitos morais. Queremos dizer o seguinte: quem estuda Evangelho, quem sente estas verdades divinas diante de qualquer contexto social, diante da maior dificuldade, esse ser, ele está apto, ele tem os instrumentos adequados para analisar cada contexto, cada situação e passar por quaisquer problemas de uma forma sábia, com condutas corretas, dignas, e supera os desafios maiores. Ele deduz as consequências dos preceitos morais. E então ele age no momento sabendo exatamente o que isso vai acarretar para ele no futuro. É a grande diferença. Por isso o Evangelho ele precisa ser meditado. Evangelho meditado é verbo vivo, aplicado no sentimento experimentado, experienciado. Meditar no Evangelho significa se dê um momento, se dê alguns minutos diários para absorver os ensinamentos de uma passagem do Evangelho. Pega uma passagem do Evangelho, estude-a, agora pare, você com você mesmo. Não na presença de outras pessoas, é você com você mesmo. Pensa nos ensinamentos, pensa na mensagem. E quanto mais nós pensamos nos ensinamentos, é como que se essas mensagens, por serem verdades divinas, elas se abrem para nós e começam a vir em nossa mente, na nossa tela mental, ensinamentos cada vez maiores, mais complexos. Quanto mais nós estudamos o Evangelho, quanto mais nós nos fixamos nas mensagens, nos ensinamentos, eis que esses ensinamentos se desdobram, se multiplicam e chegam para nós novos conhecimentos, verdades que se ampliam cada vez mais. Por isso, o Evangelho precisa ser meditado. Relembramos, o Evangelho meditado, ele é verbo vivo, cheio de vigor, cheio de verdade divina. E ele é aplicado no sentimento vivido, experienciado.
que logicamente é demonstrado. Comportamentos evangelizados são mostrados naqueles de maior envergadura espiritual. Eles têm maturidade espiritual, lucidez espiritual para assimilarem as verdades divinas, para colocarem em prática os ensinamentos do Evangelho, por mais árduos que sejam os ensinamentos. Olha, se alguém te bater numa face, oferece a outra, pois esse tem força moral para dar o testemunho. Olha, não deseje mal àquele mesmo que ele tenha te feito muito mal, e ele faz todo o bem possível por aquele que certa vez fez a ele um mal muito grande. É assim, força moral, tem condições para dar esse testemunho de amor, de fidelidade ao nosso Senhor Jesus. Nós estamos falando de ensinamentos, de verdades divinas, onde há no universo uma grande empresa, metaforicamente falando, é a empresa divina. E no nosso planeta Terra, o presidente da empresa divina é o nosso Senhor Jesus. Ele recebeu do Pai todas as diretrizes, todas as normas. Ele tem todo o estatuto da empresa divina, toda a organização para o planeta Terra. E Jesus trabalha silenciosamente no solo íntimo de cada criatura. E é óbvio que ele tem seus servidores fiéis, que dão conta de trabalhos, que se comprometeram junto ao Senhor. E conversam, esses servidores conversam com o Senhor, com o presidente, entre aspas, dessa empresa divina no planeta Terra, conversam com Jesus. Conversam onde? No templo do próprio coração. São os verdadeiros cristãos. Portanto, qual é o grande objetivo do Evangelho? Essa é a questão. Qual é o grande objetivo do Evangelho? Ora, o objetivo do Evangelho é nos conduzir para Deus. O objetivo do Evangelho é levar a todos a educação. Para tanto, ele nos convida insistentemente a mudanças interiores. Não basta estudar uma mensagem do Evangelho e falar, é necessário perdoar. Precisa-se internalizar esse ensinamento, senti-lo, vivenciá-lo, dar testemunho. E assim nós vamos estar trabalhando mudanças dentro de nós. Evangelho, ele é um convite contínuo, incessante a mudanças internas. Não é passarmos ensinamentos para os demais. É ao contrário. Devemos internalizar os ensinamentos do Evangelho e lutarmos dentro de nós. Por isso é necessária a meditação. Porque na meditação nós vamos assimilando as verdades, nós vamos nos fortalecendo para que no mundo consigamos vivenciá-los. E Evangelho, portanto, seu grande objetivo é trabalhar pela nossa própria educação, é nos conduzir à autoeducação, é fazer com que entendamos que é necessário para evoluirmos, para alcançarmos o reino de Deus, mudanças interiores. Daí não adianta falar, eu sei que o comportamento é esse, mas eu não vou fazer. Não vai funcionar. Precisamos mudar a forma de falar, a forma de agir. Precisamos ter maior vigilância com nossos pensamentos e melhorar estes pensamentos, elevá-los,
mudanças precisam acontecer, porque o grande objetivo do Evangelho é nos conduzir para Deus, é nos conduzir ao reino de Deus, é para que vivamos felizes junto ao Pai. Evangelho, o seu grande objetivo é a nossa autoeducação. Daí, no serviço cristão, não podemos lidar com as coisas de Deus, não podemos lidar no trabalho com Jesus, no Evangelho, como se estivéssemos trabalhando para o mundo, para uma empresa do mundo. Não é. A empresa do mundo, ela tem metas imediatistas, ela visa lucro, as pessoas almejam o poder, o cargo. Na empresa de Deus, não. Trabalhar no Evangelho é diferente. Não há luta por cargos, não há luta por títulos, não há interesse em poderes do mundo, porque no serviço cristão, o trabalho de Jesus, ele atende às necessidades mais complexas do indivíduo e de toda a coletividade. Ele atende às necessidades de todos. São os problemas mais severos da sociedade, do mundo, e o Evangelho vai dar conta de todos eles. Por isso, precisamos entender que no serviço cristão, os objetivos, eles são para chegarmos ao reino de Deus. O que nós só vamos conseguir com mudanças íntimas e com comportamentos amorosos para com o nosso próximo. Daí, o lidar com o outro é trabalho de coração para coração, ou melhor até, trabalho de coração com coração. É com carinho, é com respeito, é com paciência, é com humildade, é com tolerância que nós vamos trabalhar no serviço cristão. É lógico que nós vamos utilizar os recursos do mundo, o progresso tecnológico, nós vamos fazer uso das possibilidades da mídia, de tudo que temos ao nosso alcance, da internet, mas no trabalho, entendamos que, por mais que parece que é um trabalho do mundo, não é. Podemos usar os recursos que o mundo nos oferece para servir ao nosso Senhor Jesus, mas com o cuidado de que nós não estamos trabalhando para uma empresa do mundo, de que não há interesse por coisas imediatistas, que nós não estamos à busca de cargos, de funções, que nós estamos ali para tolerar, para aceitar o outro da forma como ele se encontra. Diferente de uma empresa, porque se o funcionário não atende aos seus objetivos, o que a empresa faz? Ela dispensa o funcionário. E no serviço cristão não se dispensa as pessoas, porque ninguém é funcionário do outro, não há o chefe. Há cargos, porque nós precisamos, no trabalho cristão, darmos conta junto ao mundo, e nós precisamos de uma organização. Então, há o coordenador, há o dirigente, mas apenas a título de uma organização. Mas nós somos irmãos, e o trabalho é de coração com coração. Estar num cargo não significa ter uma envergadura espiritual mais elevada, ser mais moralizado, não significa. E às vezes aquele outro que não tem cargo nenhum, talvez esse seja, aos olhos de Deus, mais evoluído espiritualmente falando. Por isso, o grande objetivo do Evangelho é a nossa autoeducação, promover a nossa ascensão espiritual. Vivamos, pois, no serviço cristão com mais amor nas nossas falas, nos nossos comportamentos, olhando para as pessoas com mais respeito,
cada um tem suas dificuldades, é verdade, mas nós também as temos, e são enormes. Trabalho com respeito, entendendo que o grande objetivo é a nossa autoeducação e que nós temos que dar conta de nossas ações para um único Senhor, que se chama nosso Senhor Jesus. Graças a Deus.